Então eu vejo a IA nesse sentido, ela é uma excelente ferramenta de suporte, tem que ser utilizada, mas utilizada com cautela. É que eu falo, a segurança da informação não mudou com a IA, você precisa manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da mesma forma. O que vai mudar são como você vai fazer isso dentro de um contexto de IA. Fala pessoal, tudo bem? Vitor Eloy está aqui. Vamos dar início a mais um Vortex Cast, muito interessante. Vamos discutir aqui alguns assuntos que são bem relevantes e contemporâneos, estão sendo discutidos no mercado, falando sobre inteligência artificial. E a gente vai trazer um pouquinho da visão aí da inteligência artificial voltada ao setor jurídico brasileiro, nos tribunais e alguns órgãos governamentais. Então vai ser bacana esse bate-papo, vai ser muito interessante. Antes da gente começar, eu já queria convidá-los, como praxe, de vocês seguirem a gente no LinkedIn, se conectarem com a gente no nosso canal do YouTube, para não ficarem de fora de nenhuma edição e de nenhum episódio que a gente venha a lançar. Tá, pessoal? Então, por favor, não façam o marketing brigar comigo, sigam a gente nas redes para que vocês não fiquem de fora aí. A gente está com um time de peso aqui bem interessante, bem legal para falar sobre esse assunto. Como eu brinquei com o pessoal aqui antes de começar, com notório saber sobre o tema. E a gente vai aqui bater esse papo e interagir. Eu queria que vocês se apresentassem. Estou aqui com o Lucas. Lucas, por favor, se apresenta. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo. Meu nome é Lucas, eu sou responsável pelas contas de governo dentro da Vortex. Tenho mais ou menos 10 anos de experiência no setor e aprender aqui um pouco mais com essas grandes mentes. É isso. Tem que estar da mesa também aqui com o Edivaldo e o Eduardo, por favor, sem briga. Quem quiser começar pode se apresentar aí. Edivaldo, fica à vontade. Obrigado. Valeu, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado, prazer é nosso. Vamos lá. Edivaldo Sartor, estou coordenador de segurança no TJ de São Paulo há um pouquinho mais de 10 anos, para não entregar a idade. E tem alguns bonés paralelos aí. Eu coordeno o gabinete do encarregado de proteção de dados no TJ também e sou professor universitário na área de tecnologia há alguns aninhos também, para não entregar a idade. Boa, boa. Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem estiver nos assistindo. Eu sou o Eduardo. Eu estou também como diretor da equipe de tratamento e resposta a incidentes da Terceira Região, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Estou aqui para contribuir um pouquinho com o bate-papo, passar um pouquinho do nosso conhecimento aqui. Estou à disposição aí para poder esclarecer o que é pertinente aí. Como o Vitor disse, do notório saber. Eu adorei o notório então, saber. data vênia do iniciado a sessão. Por favor. Porque a gente está falando aqui, tem que usar, né? Gustavo, você está assistindo a gente aí, foi em sua homenagem essa introdução. Vamos bater um papo aqui, pessoal, antes de começar. Acho que vai ser bacana trazer a experiência de vocês aí, de como é que vocês estão vendo o desafio do uso de IA, principalmente no segmento, né, que é o judiciário. E aí devem ter poucos desafios, né, poucas coisas a compartilhar, para não dizer o contrário. E é interessante a gente compartilhar isso com o nosso público. Como provocação, eu vou começar aqui contando uma historinha para a gente poder expandir essa reflexão. Então, imaginem vocês que estão em casa, tá? Um processo judicial com milhares e milhares de páginas. Você tem uma IA que faz resumo, outra sugere jurisprudência e uma terceira te ajuda a priorizar. Tudo aparentemente funcionando perfeitamente. Eis que surge lá o Edivaldo, o Eduardo, e pergunta: será que alguém consegue influenciar aquilo que a IA está enxergando? Quem percebe isso? Quem responde? Quem é o responsável? Principalmente, como garantir que a justiça continue sendo justa quando passa a depender cada vez mais de sistemas inteligentes. Dada essa pequena provocação, eu inicio o nosso bloco aqui, e aí fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro, o Lucas também para interagir. Acho que é um bate-papo, como eu falei, fazendo a seguinte pergunta. O judiciário brasileiro, historicamente falando, é frequentemente visto como uma instituição, um órgão que é lento, quando a gente fala na adoção de tecnologia, né? Eu começo a minha história falando de milhares e milhares de páginas, da lentidão de processos, esse tipo de coisa. E quando a gente fala do uso específico de inteligência artificial, é um contraditório, é algo contrário.
né, o poder judiciário, né, o judiciário brasileiro, na verdade, ele tem sido pioneiro, desbravador e tem sido relevante nesse tema. Como é que isso aconteceu nas instituições que vocês representam? Como é que vocês viram isso acontecer na prática? Foi uma decisão de alguém que precisamos adotar o hype de mercado, vocês identificaram de fato uma necessidade, uma dor de mercado que vocês precisavam endereçar. Como é que vocês viram isso acontecer no dia a dia de vocês? Adu. Assim, a consolidação dos processos eletrônicos e investimento em infraestrutura forçaram isso a acontecer. E também, né, a necessidade de aumentar a eficiência, né, e reduzir a morosidade, como você acabou de dizer. Então, assim, isso ajudou muito a ampliar, né? E isso também ajudou a alavancar também os investimentos. E a ideia é que o judiciário precisava ser mais eficiente e também alavancou também a adoção de novas tecnologias. Então, assim, o que eu vejo um conjunto de o processo eletrônico consolidado, né? Já tem alguns anos que já existe o processo digital. Isso ajudou muito. E também essa parte de reduzir a morosidade. Então, assim, isso é muito importante. Então, para melhorar a eficiência, então, buscou-se melhor nas novas tecnologias, né? Implementar novas tecnologias para poder alavancar e melhorar, né, o serviço prestado aos jurisdicionados, né, que é o público externo em geral. Na né? prática, o que você está me dizendo é o seguinte: existe historicamente uma dor que o judiciário sempre tentou endereçar, ora trazendo ali os processos eletrônicos, ou seja, já uma migração ali do tradicional para o eletrônico, já foi uma grande melhoria. Eu lembro que a época que isso aconteceu, eu como usuário, né, como cidadão do outro lado, fiquei muito feliz porque notoriamente trouxe velocidade aos processos, mas ainda assim uma velocidade que não dá conta do volume. Então, eu entendo na tua fala que o uso de IA ou a busca de IA, e aí por isso o judiciário ser tão pioneiro nesse sentido, porque talvez para endereçar uma das dores, historicamente falando, maiores que a gente tem no judiciário hoje, que é o volume e essa lentidão, né, o congestionamento. Você tem poucos magistrados, poucos juízes para dar conta de tantos processos. Né, e aí você precisa obrigatoriamente, no meio do caminho, buscar meios para que isso seja mais rápido, mais eficiente. Então, minha leitura está correta, né? Para endereçar essa dor. Né? Essa é uma dor antiga, né? E que eu acredito com a IA, né? Ela veio apoiar nesse sentido, de melhorar e também deixar de fazer, por exemplo, a IA, hoje ela faz os processos mais manuais, essa parte de análise de documentação. Então, isso ajuda muito, né? E deixar a parte mais inteligente com o ser humano, né? Então, essa parte mais braçal, a IA que está fazendo hoje nas instituições. Que é repetitivo, né? E aí, se você me permite uma observação rápida, falando sobre o tamanho dos órgãos, né? A gente claramente sabe que o TJ de São Paulo é o maior do Brasil e, se eu não me engano, um dos maiores, se não o maior da América Latina também. Depende. Vou falar de números, depois a gente complementa. Falando de volume de processo, porque aí se a gente pegar o direito ao redor do mundo é um pouco diferente a forma de trabalhar, mas em volume de processo é o melhor do mundo. É o maior do mundo. Melhor também, pô. Eu trabalho lá, é o melhor. É melhor também. A gente está falando hoje no caso de São Paulo, aproximadamente 1/3 do volume dos processos estaduais. Então, a gente está falando de aproximadamente 20 milhões de processos em andamento no TJ de São Paulo. Em andamento. Em andamento. Tá. Fora, obviamente, o que já foi arquivado, o que já está, né, em andamento. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Nem precisa de IA, não precisa de nada. Eu vou tentar fazer uma conta aqui rápida de quantos julgamentos normalmente acontecem no mês para saber em quanto tempo a gente vai matar esses... Uma outra conta que você pode fazer, a média de páginas por processo está em torno de 70, 80 páginas. Acho que é um número do CNJ. Então, você pode fazer aí, não vou me arriscar para fazer de cabeça. Vezes 20 milhões de processos. Vezes 20 milhões... 1,4 bi, se eu fiz a conta certa aqui. Então a gente Isso é culpa sua, advogado, tá? Que faz uma petição de 80 páginas. Não tem necessidade disso. Lembrando que 80 é um número médio, tem processos extremamente maiores do que esse. Então a gente tem aí, já que a gente está falando do hype da IA, a gente tem só no TJ de São Paulo 1,4 bilhão, né? Você falou? Isso.
de páginas para serem tratadas por IA. 3 estagiários dava conta? Tranquilo. Dava conta. Bem fácil. E aí, já encaixa na pergunta que você fez, né? Você falou, é hype ou é necessidade? Eu acho que ficou claro aqui que são ambos, né? Exato. Tem o hype, né? Tem essa coisa da IA de resolver o problema, de facilitar, e eu concordo. Mas acho que a principal motivação são esses números que a gente está falando aqui. Como que a gente, São Paulo e qualquer outro, como que a gente dá conta de ler, genericamente falando aqui, 1,4 bilhão de páginas para tomar uma decisão em cima? Nosso maior estudioso da sala aqui, quanto tempo você leva para ler uma página? Depende, né? Depende do Vamos fazer assunto, uma outra depende do conta. conteúdo. É porque assim, se for um conteúdo mais filosófico, você demora um pouco mais. Você né? lê mais de uma vez, inclusive. Então, né? se é um conteúdo mais técnico, você lê rapidamente, né? Então, você consegue ler com mais fluidez, digamos Então, vamos assim. levar 1,4 bilhão de minutos? De minutos? Então, uma página por minuto? Por aí. É bastante tempo. Eu acredito que... Então, por isso que hoje ela é, como o nosso colega falou, é um hype, mas assim, é uma necessidade. Perfeito. Até porque não tem número de servidores para dar conta de tanto processo. Possível. Então, uma coisa que é muito importante, a gente não vai abandonar aqui durante a nossa discussão, é a segurança associada a isso, né? A próxima pergunta, ela trata de o que mudou mais rápido nos últimos 2 anos, né? E estamos aqui usando 2 anos como um parâmetro, mas poderia ser no último ano, né, inclusive. Tecnologia, processo ou cultura. Por que eu faço essa provocação para vocês? A gente viveu, né, vocês mais do que eu, alguns ciclos de inovação ou de tecnologias que foram disruptivas ao longo do tempo. Eu me lembro, já trabalhava com tecnologia, mas eu me lembro quando foi o hype da cloud, né? Caramba, aquela migração louca, todo mundo tem que ir, não tem que ir. Mas, em específico, quando a gente fala de IA, pelo menos não me recordo, e aí fazendo alguns estudos sobre o tema, eu não me recordo de um outro momento tão disruptivo de tecnologia em que o usuário adotou primeiro do que o processo foi construído. Quando a gente fala de cloud, veio-se o hype, mas você tinha uma arquitetura, você tinha tudo que vinha junto para que aquilo acontecesse. Ele não era acessível ao usuário final, assim, vou mudar a minha estrutura para cloud, o usuário entra lá e faz. Foi um hype mais corporativo. Então, e a IA não, a IA tira isso, né? Ela muda um pouco isso, ela cria um paradoxo que é você construir governança, você construir cultura em cima de algo que o teu usuário já está usando na prática. Então, voltando aqui à nossa pergunta, né? Na visão de vocês, nesses últimos 2 anos, dentro das instituições, o que mudou mais rápido? Tecnologia, processo ou cultura? E eu faço uma reflexão. Tecnologia muda de um dia para o outro. Muito rápido. Né? Processo, a gente demora um tempo para fazer. Cultura, uma geração inteira. Então, assim, o que vocês têm visto hoje dentro da instituição de vocês? Compartilhe um pouquinho com a gente. A tecnologia, ela com certeza foi a que mais evoluiu nos últimos 2 anos, né? A cultura, ela demora um pouco mais, né? Porque você precisa treinar também os seus usuários, né? A gente falava disso, né, inclusive. E leva esse tempo para você treinar. Então, assim, a tecnologia, ela, como você falou, é muito rápida a evolução. Então, cada dia você vê a parte de dispositivos, a parte de soluções tecnológicas. Então, é muito rápida a evolução. E a cultura ela é um pouquinho mais demorada, o pessoal tem um pouquinho mais de resistência para adotar a novas formas de trabalhar, né? de fazer a mesma coisa. Então, os processos também acabam sendo um pouco mais demorados de ser implementados e melhorados por causa da resistência cultural. Então, eu creio que os usuários, essa parte de capacitação pessoal, ela leva-se um pouquinho mais de tempo, então por isso que a cultura demora um pouquinho mais para evoluir, né? Então, a partir do momento que você capacita, eu acho que o processo fica um pouquinho mais simples e mais fácil de ser implementado dentro da instituição. Perfeito. A cultura, acho que no judiciário especificamente, né? Claro que tem outros segmentos, mas eu acho que ela é até um pouco mais complicada de ser mudada, né? O judiciário, ele tem, historicamente, essa coisa do rito, da liturgia, do modelo, engessado, né? De certa forma engessado, né? E aí eu acho que isso, né, corrobora para essa demora, como a gente brinca no TJ de São Paulo, demora para virar o transatlântico.
Perfeito. né? É uma brincadeira interna. Movimento mais lento, né? Exato. É um movimento lento pela própria característica, né? A gente está falando de um judiciário... E aí, falando um pouco de historinha, né? Pô, a gente teve isso quando mudou do processo manuscrito para a máquina de escrever. Perfeito. Exato. Já foi o primeiro impacto. Aí depois entra o processo digital, né? Aí lá, não, é manuscrito... Certeza que alguém falou assim, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, e assim, é manuscrito, agora é máquina, eu não vou saber quem fez. Ah, não, mas o juiz continua assinando. Aí superamos. Não, agora no computador vai ficar tudo igual, porque Ctrl+C, Ctrl+V. Não, mas o juiz continua assinando, então superamos. Eu acho que a gente está vivendo mais uma mudança cultural, né, do que a gente falou aqui. O juiz continua assinando, fazendo referência ao passado, só que numa velocidade muito maior, né? E processo é uma decisão organizacional, né? Exato. Cultura, a gente já está falando de mudar a mentalidade humana. Exato. Eu participei um pouquinho dessa transição do papel para o sistema digital. Pô, pensei que Você fosse entregou- para a máquina de escrever. Não, Pô. não, Calma, não, vamos não, devagar. Até para explicar um pouco melhor sobre isso, é interessante que quando saiu do papel, a aplicação ela tentou refletir o que o pessoal fazia fisicamente. Perfeito. Então, do processo está na mesa do usuário, né? Por exemplo, Perfeito. quando você ia para os cartórios, né? Você enxergava aquela pilha de processo nas mesas. Então, para adaptar melhor a usabilidade, o que os engenheiros de requisitos fizeram, né? Então, pegaram essas nuances práticas do dia a dia e transformaram isso para aplicação. Então, isso também ajudou o pessoal a sair do papel para Não tem esse choque de realidade, né? Me permita te cortar um pouco e dar um exemplo claro disso, né? A gente tem até hoje arranjos de mesa com um monitor na horizontal e um na vertical. E esse na vertical é justamente para ler o A4 físico. Né? É para não ter essa ruptura, quer dizer, eu lia aqui um A4 no Aliás, o papel... meu setup é foi um assim também. espelhamento. Não, de então, modelo, não. né? E nada contra, mas é um exemplo claro dessa evolução de cultura. Você tem a visão da página inteira, você não tem que fazer, você não tem que rolar, né? Para não criar essa ruptura, né? De, pô, mas eu olhava aqui uma pastinha, agora eu tô olhando... Não, você tá olhando pro monitor, mas é o mesmo papel que você olhava. Eu estaria completamente equivocado em falar que a maior barreira para IA hoje dentro do setor público não é técnica, ela é humana? Completamente errado, não. Completamente errado, não. Eu acho que é discutível. É discutível. Mas, assim, a IA hoje, como você mesmo no início aqui comentou, os usuários, eles começaram a utilizar a IA porque teve aquela sensação de que eu não preciso pensar muito, Perfeito. porque a ferramenta vai fazer tudo para mim. Então, tem essa falsa percepção que Tem tudo gente é fácil. que ainda tem essa sensação até hoje, tá? Então, esse é o... Queria dizer que é a maioria. É o que eu discuto. Então, hoje, por exemplo, eu sou da área de tecnologia, né? Então, fiz técnico de processamento de dados, fiz ciência da computação. Se você faz nos cursos de tecnologia, você estuda algoritmos, você estuda linguagem de programação. Então, você tem toda uma qualificação para você poder desenvolver algo. Então, com a IA, deixa dessa percepção de não precisar fazer isso. Então, a galera fala, eu não preciso ter um conhecimento aprofundado em lógica de programação, linguagem de programação. Então, hoje, a ferramenta faz para mim. E é totalmente equivocado. Então, a adoção, ela se torna, os entusiastas acabam se, digamos assim, mergulhando na IA exatamente porque tem essa falsa percepção que tudo é fácil, eu consigo, não preciso de muito conhecimento para fazer. E a ferramenta faz... E aquela fé cega na IA. Então, nem confere, né? Não faz uma revisão. Então, esse é o grande... Então, assim... E achando que a IA ela vai substituir, que a gente vai discutir ao longo do podcast, vai substituir o ser humano. Não. Não vai. Então, eu vejo que essa adoção de IA pelos usuários é mais nessa sensação de estar... hoje o custo também abaixou muito, então você tem acesso hoje muito mais fácil, né? Então o pessoal tem mais, digamos assim... E todo usuário tem as suas necessidades e as suas especificidades. Então, acaba criando coisas para facilitar o seu dia a dia. Sim, perfeito. A IA ela foi adotada exatamente para isso. Eu tenho uma necessidade... A área de tecnologia, ela está sobrecarregada com outras coisas, então ela não pode deixar de fazer o que ela tem que fazer para atender uma necessidade específica daquele usuário. Então, o usuário fala assim, não,
com a IA, ele teve essa sensação, não, eu não preciso da área de tecnologia, eu mesmo posso resolver meu problema de uma forma rápida, simples e instantânea. Esse modelo até arrepia, mas vamos sair. É o que se passa na cabeça do usuário, né? E eu penso o seguinte, a IA, ela veio para automatizar muita tarefa. E eu acho que nisso ela tem um papel essencial Faz muito bem. na celeridade. Mas o senso crítico continua sendo nosso. Então, assim, a gente tem que analisar toda a documentação, analisar todo o relatório para entender se aquilo faz sentido para o nosso... O termo para isso é curadoria, né? Exatamente. Assim, independente de quem cria, você tem que ter um responsável por aquilo que está sendo gerado. Então, a curadoria, ela é importante. Parte do que você falou, Edu, eu concordo que a IA, ela tira esse peso do profundo conhecimento, do notório saber. Perfeito. Mas ainda assim você tem que saber o que você está pedindo. E aí, eu lembro, minha mãe dava um exemplo pra gente, muito, quando a gente era pequeno, assim, você ter alguém na tua casa cozinhando para você, você tem que saber o que você vai pedir para a pessoa. Se você não souber fazer um arroz, você não sabe que aquele arroz ficou ruim. Uhum. Então, assim, eu estou dando um exemplo bem aqui, mas é exatamente a mesma coisa. Você pedir para IA, eu tenho uma frase que eu estudo em uma das pós que eu faço de IA, que é o seguinte, né? Se você pede para IA fazer algo que você não sabe fazer, você não é capaz de criticar o resultado. De analisar a resposta. Esse é o grande. Então, esse é o grande problema. Quando você pega alguém que está tentando endereçar uma dor de um segmento, ou de um mercado, ou de uma atividade que ela executa, normalmente você vai ter uma curadoria da entrega, porque a pessoa tem domínio sobre aquilo que ela está pedindo. O problema que a gente tem hoje é que são pessoas que estão pedindo coisas para IA de que elas não têm conhecimento algum. Eu acho que dá para fazer isso. E aí, cara, você não consegue garantir a entrega nesse sentido, porque você não tem conhecimento prévio ou necessário para criticar. E é muito legal que o que eu mais vejo em evento que a gente vai é a apresentação montada toda em IA, cara. Então, assim, é IA falando de IA. Né? O cara não tira vício de linguagem, não tira nada. Assim, você consegue ver na prática que o cara jogou num cloud da vida e o que gerou está na tela sendo apresentado para milhares de pessoas. Então, assim, houve curadoria daquilo? Cara, me arrisco a dizer que não. Alguns detalhes aqui, entrando rapidamente na área acadêmica. Você deve sofrer absurdamente. Você percebe claramente. Trabalho, né? Meu Deus do céu. Por que eu não estudei na época de IA? Você percebe claramente quando uma entrega já virou uma brincadeira interna. A gente percebe claramente quando algo foi produzido por IA, porque vem com uma conclusão no final. Perfeito. Já percebeu? Tem um fechamentozinho, tem um entendimento. Pode ver, qualquer pergunta que você faz genericamente para qualquer IA, né, ele dá lá os argumentos, não sei o que e tal, e aí lá no final ele coloca a conclusão. O cara copiou e colou com conclusão. Não, esquece. Já começou A gente mal. acabou de falar de curadoria. Começou mal. Você que é estudante, me procura depois. Eu tenho uns prompts top, cara, pra você colocar aí, e não parecer o professor não pegar vocês aí. E ainda que o prompt não seja dos melhores, não põe a conclusão. Não, É muita goela. Você tem que treinar o modelo, pessoal. Não faça isso comigo, né? Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Agora aqui, uma pergunta que eu acho extremamente relevante para o judiciário, mas para o poder público, para os órgãos públicos no geral, tá? A gente participa muito de processos, temos diversos clientes, aí o Lucas conduz muito bem isso dentro da companhia hoje, e uma preocupação de quase todos os processos que a gente participa é a questão de soberania. Perfeito. E aí, cara, quando a gente fala de IA e fala de soberania digital, isso rompe, assim, as barreiras do que a gente consegue compreender. E aí eu queria entender como é que vocês hoje estão olhando para esse assunto quando a gente fala de IA. Eu sei que já é uma preocupação quando vocês compram tecnologia no geral. Sim. Né? Onde é que meu dado vai estar hospedado, como é que isso vai estar, quem vai ter acesso a esses dados. Mas quando a gente fala de IA, essa barreira ela expande muito, né? Ela fica quase que sem controle por onde esse dado está sendo transitado. Né? Ele está indo para um servidor num país que não reconhece as minhas regulações e aí, por consequência disso, eu não consigo proteger o dado como eu protejo aqui no Brasil. Como é que vocês enxergam isso? E se vocês, de alguma forma, já têm pensado em gatilhos ou mecanismos para evitar esse tipo de coisa com os atuais fornecedores de inteligência artificial de vocês hoje? Pode. Então, assim, eu ia começar, assim, a nossa preocupação é exatamente a proteção de dados, né? Então, assim, essa preocupação de dados é latente, então toda a contratação que nós fazemos, a gente tem as cláusulas contratuais exigindo, né,
que os dados sejam armazenados em território nacional. Então, isso a gente tem essa preocupação já no processo de contratação, né? E o que eu vejo muito em relação e qual é a nossa principal preocupação com isso, né? Você ter autonomia e não ter dependência das plataformas estrangeiras, né? Então, isso também, esse é o grande foco, né? Então, você ter a informação armazenado em território nacional e não ter tanto essa dependência estrangeira dos dados estar fora e também para atender as legislações de LGPD, por exemplo, né? Então, a gente tem que atender essas prerrogativas na hora de fazer a contratação e na hora de você armazenar os seus dados. Então, a gente tem não tem como não pensar nisso já de início, né? Desde o início da contratação até a execução da contratação efetiva do local onde vai ser armazenados os dados. Então, essa é uma preocupação que não tem como fugir, né? Então, a gente tem que atender a legislação. Então, meio que obrigatório, né? Para a gente que trabalha com cibersegurança, né, falar que a proteção do dado sempre foi o ativo mais importante da companhia, do órgão público, né? E agora, quando a gente fala que o dado ele vai ser exportado para uma IA, que vai ser tratado, manipulado em qualquer lugar do mundo, que a gente não sabe nem onde fica, como é que esse desafio que vocês enxergam hoje, né? Então, eu ia complementar, né? É uma preocupação a questão da soberania? Eu acho que não só para o judiciário, eu acho que para a sociedade, né? Sim, de um modo claro, geral. claro. Hoje a gente é completamente dependente de tecnologias ou de plataformas que não estão aqui. Então, não tem como, né? É uma preocupação? Dá para ver uma luz no final, um fim do túnel a médio, curto prazo? Infelizmente, minha opinião, eu acho que não. E a gente começa a debater isso lá atrás, quando a gente falava de cloud já. IA complica um pouco mais, como você colocou, mas a gente já discutia isso em cloud. A gente não tem hoje uma cloud nacional. Inclusive, já foi tema e discussão do CNJ fazer uma cloud do judiciário, soberana, enfim. Só que a gente está falando de tempo, a gente está falando de altíssimos investimentos, que a gente sabe que dinheiro, né, extremamente complicado. Então, é uma preocupação? Dá para resolver? Eu acredito que não. Eu acho que, como o Edu falou, a gente se preocupa e tenta blindar ou tenta cercar isso de alguma forma. Então, lá na contratação, você coloca cláusulas contratuais, cláusulas de privacidade, onde que o dado está armazenado. Mas, vamos ser muito prático aqui, é uma garantia de papel. Perfeito. Exato. Né? Ok, a gente está falando de Big Techs, tá? Acho pouco provável que, né, eles entrariam numa linha de prometer uma coisa e fazer outra. Mas ainda assim, a gente está falando de uma proteção papel, não tecnológica. O papel está dizendo que o dado está no Brasil. Agora, quem que comprova? Qual é a comprovação clara que eu tenho sobre isso? E, óbvio, tentando não fugir um pouco do tema, né, mas geopolítica a gente não consegue tirar do cenário. A gente vive um momento de muita instabilidade com relação a isso. Sim. E garantir que o dado vai estar protegido mesmo num momento de conflito, num momento de guerra, eu entendo que é muito difícil, né? A inteligência de Estado, né, cara? Não passa a ser só de segurança, né? Na linha ainda do que o Edu colocou de garantir contratualmente e tal, a gente vê algumas iniciativas, e aí eu acho que PRF e o TJ de São Paulo não é diferente, a gente começa a ver algumas coisas pontuais, do tipo, que parte de qual IA eu vou rodar internamente. Perfeito. Então a gente começa a ver investimentos internos para a nuvem privada, de GPU, de soluções de IA, alguma solução que encapsule um LLM ou algo do gênero, para tentar resolver parte do problema. Como eu falei, eu não vejo como solução total. A IA tem algumas questões que são bem pertinentes, que é o seguinte, né? Quando você fala de cloud, você trouxe muito bem, Edvaldo, não tem uma cloud nacional, né? Você tem isso... A gente está falando ainda de hospedagem de dados. Quando a gente fala de IA, a gente fala de duas coisas muito importantes. Uma é onde o dado está, de fato, armazenado. Você fez o upload de um arquivo. A gente está falando de armazenamento de dados. Mas a gente está falando de interação e a transição, né? O transacionamento desses dados, o movimento desses dados. Por mais que eu esteja, e aí vamos extrapolar aqui, construindo uma IA interna, tá? Cara, você vai fazer perguntas que ela vai consultar esse dado em algum lugar. internet. A menos que você esteja criando uma IA interna com um repositório interno, onde a inteligência é 100% sua,
e aí você não está consultando nada na rede. E aí a gente sabe que o modelo já fica limitado, por natureza. Exato. Assim, Até você enviesado por não ter uma variedade de ou seja, informações. não tem pra onde correr. Então, assim, como é que você garante que a minha LLM interna, meu modelo construído internamente, para fazer o enriquecimento de uma pergunta, ou de um processo, ou de qualquer coisa que eu fiz, como é que ele está pesquisando isso? Como é que ele está levando essa informação para a pesquisa? E aí, uma provocação que eu faço aqui, na verdade, uma grande oportunidade para quem está assistindo a gente também de casa, a gente construiu na Vortex uma metodologia, né, um modelo de assessment, onde a gente, um dos entregáveis, ali, dos artefatos que a gente faz a entrega no final ali para os nossos clientes, desse assessment, é um modelo de arquitetura sugerido. Né? O que é esse modelo de arquitetura sugerido? Baseado nas dores e demandas que vocês buscam endereçar, ou seja, que os órgãos, que as empresas buscam endereçar, faz sentido eu ter parte da minha solução num lugar, parte da minha solução em outro. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma bala de prata de IA que vai resolver todos os seus problemas. Exatamente. Dependendo... Vitor, a minha necessidade de IA é leitura de documento. Certamente você vai ter uma IA que faz isso melhor do que outra. A parte da minha dor aqui é processual, é vídeo, por exemplo, é interação com o meu usuário final. Você vai ter uma IA que é especialista nisso. Então, assim, faz sentido você ter soluções fragmentadas, né? Principalmente quando a gente fala de arquitetura de modelo de IA, para atender dores que são completas e complexas, na verdade. Então, assim, parte do que você falou, eu concordo plenamente, é o que a gente já entrega hoje, que é dar essa visão de arquitetura de acordo com as dores e as demandas que a gente busca endereçar com o uso de IA. Então, assim, eu entendi que é uma preocupação, mas que a gente não tem ainda de forma muito clara como se precaver disso. Não tem. É o mesmo, volto para o paralelo da cloud, né? A cloud surge como aquela bala de prata de que, assim, acabe com o seu ambiente e leve tudo para a nuvem pública e não tenha mais preocupação com infra, claro. Disponibilidade, eu vou garantir isso para você. E tal. E a gente viu que a história mostrou que não é bem assim. Né? E hoje a gente vê a nuvem híbrida, a gente vê, né, cada workload no seu quadrado e tal. Eu acho que IA está indo na mesma... Hoje a gente vê uma preocupação com cloud, com FinOps, por exemplo, que nunca foi tão forte, porque cloud virou um ralo de dinheiro, cara, assim. Virou. Você transacionou o teu ambiente físico para um ambiente em cloud as is, né? Você pegou tudo que você tinha e não pensou no melhor modelo de arquitetura. Muita gente fez isso. Você espelhou. Quero me livrar da preocupação da infra. Exato. E aí isso fez com que você tenha um custo absurdo de cloud. E aí agora tá todo mundo, calma aí, deixa eu fazer aqui... Só jogar um tempero aqui. E quando a gente fala de token de consumo de IA? Nossa! Aí vem espetáculo. A gente estava numa conversa exatamente... Tem uma empresa americana que liberou o uso do cloud para os seus usuários, né? Eu vou me atrever a falar um dado errado, porque eu não me recordo exatamente do dado, mas... E a gente brigou por esse número, tá? Foram $500 milhões no primeiro mês em token, porque ela liberou sem governança. Falei, não é possível. Não, 500 falei assim, cara, milhões chegou... Tá errado. Eu falei, não, foi 500 mil, ele não. Dependendo do que essa empresa faz, eu diria que ela fechou. Exato. Porque, a não ser que seja assim, que ela fature 5 vezes, 10 vezes isso por mês... Chegar uma faturinha para você de token de $500 milhões no final, milhões de dólares, no final do mês, assim... você quebra. Não tem condição, não tem negócio que sustente, não né? Tem. E certamente, acho que todos aqui, né, o pessoal que está assistindo também já deve ter lido algumas matérias, tem várias aí na internet, falando justamente disso, né, da empresa que trocou o funcionário, vou falar no singular aqui, mas trocou o funcionário por uma IA, para economizar, e agora chegou à conclusão que a IA tá mais cara do que manter o funcionário. Exato. Volta o cara, pelo amor de Deus. A gente entra numa discussão que é bem interessante, e aí como o Edivaldo brincou aqui no início, quando a gente estava conversando antes, é assunto para um outro podcast, da vaga, que é a gente falar de governança. Né? Então, assim, você adotar um negócio sem governança, qualquer coisa, tô falando de IA aqui, mas poderia ser qualquer coisa. Sem governança é garantia de caos. Exato. É garantia de caos, né? Então, assim, não tem muito para onde correr. Eu vou alterar aqui a ordem das perguntas que eu ia fazer pro próximo bloco, só para atrapalhar o Edu que tá vendo a cola dele ali. Mas eu acho que tem a ver com o que a gente acabou de falar. A alta gestão das instituições realmente entendem os riscos associados ao uso de IA? Eu não vou nem comentar, vou deixar vocês responderem. Eu acho que afirmar categoricamente é até um erro, né? Talvez, se bobear, acho que nem a área técnica ainda conhece todos os riscos de IA.
Também. Mas uma coisa é fato, IA virou tema de board, né? A TI, de um modo geral, já tinha virado, e agora a gente está falando do hype da IA, não tem como não falar disso. E aí eu acho que todo tema que vira hype, ou que está num bate-papo desse, de um comitê de governança, por exemplo, ele acaba ganhando alguma importância. Ainda que nem todo mundo, a gente está falando, né, de vários perfis, ainda que nem todos talvez tenham a correta visão disso. Mas eu acho que hoje, minimamente, esse cara do board ele já tem a visão, se não de tudo, dos problemas que isso pode causar. Porque, de novo, vira tema de toda reunião. Então, ainda que eu não tenha muito dia a dia com isso, eu ouço, né, eu ouvi nessa reunião, eu ouvi naquela, eu ouvi do CIO, eu ouvi... E aí isso acaba ficando dia a dia. Então, falar que ele conhece 100% dos riscos, eu acho que nem a TI, se bobear, nem a área técnica. Mas já virou um tema de governança. Então, isso para a gente facilita do mesmo modo que segurança, né? Deu esse salto lá atrás. Ele pode não entender todos os riscos, Perfeito. mas ele já se preocupa com eles. Perfeito. Eu acho que ele E aí, uma vez que ele entende, e aí é o papel dele buscar com o CIO, com o CSO, com quem quer que seja, como que esse risco me afeta de fato, né? Qual é o tamanho do problema se esse risco se concretizar? E aí, de novo, passa a virar dia a dia. Eu só ia complementar que o desafio não é só conhecer os riscos também, né? Também desenvolver mecanismo de segurança para controlá-los, né? E monitorá-los e mitigá-los também, né? Então, isso também eu acho que é um grande desafio. Conhecer os riscos, eu acho que o pessoal tem que ter uma noção já. Agora, como controlar e mitigar isso, eu acho que é um desafio para as organizações, assim. Acredito que eu costumo dizer o seguinte, né? A alta gestão, ela... Normalmente, um pedido do uso ou da adoção de IA, ela vem provocada por uma interação que ele teve em particular, numa experiência particular dele, e aí ele traz isso para dentro da instituição, aí falando de uma forma geral, visando o que a gente chama de aceleração. Então, assim, cara, tá todo mundo usando IA para acelerar alguma coisa dentro do seu negócio. Eu também quero. Eu também quero. E aí eu acho que ele surfa um pouco o hype nesse sentido. Quando a gente fala especificamente, e aí do desafio de vocês enquanto gestores de tecnologia, de segurança, acho que o grande desafio está em você equilibrar, porque assim, a alta gestão está preocupada em acelerar o negócio, vocês estão preocupados com a exposição que isso traz do negócio, e aí precisa equilibrar isso, né? A velocidade quem vai determinar é exatamente o equilíbrio entre essas duas variáveis. O quanto eu preciso acelerar e o quanto eu preciso mitigar ou não ter uma exposição alavancada, né? Uma frase que eu falo sempre né, a IA ela acelerou os negócios a 300 km por hora. Cara, e nem todo mundo tem freio para poder pisar e o carro parar. Então, assim, equilibrar essa velocidade, endereçando dores de mercado, dores do teu segmento, dores do teu dia a dia, com a exposição que você obrigatoriamente traz com o uso, aí é uma tarefa que cabe aí aos gestores de tecnologia, aos gestores de segurança, que é trazer talvez essa visibilidade para o board, ali para a direção, que olha, calma aí, precisamos avançar, mas tem um if aqui, deixa eu te explicar o que isso traz aqui. Eu acho que esse letramento é importante para que a gente consiga dar passos plausíveis e seguros, né, nesse sentido. E aí, por que eu inverti? Porque isso tinha a ver com o que a gente estava falando antes. E a próxima pergunta né, quando o algoritmo influencia uma decisão judicial, quem é o responsável? O juiz, o sistema ou a instituição? Obviamente, uma pergunta meio quase que retórica, porque a responsabilidade ela recai ainda sobre o juiz ali no final das contas. Mas como é que a gente garante isso no futuro, né? Como é que a gente garante o quão uma IA pode influenciar num processo? E aí, enfim, como é que vocês enxergam isso no dia a dia de vocês? Se é uma discussão que vocês escutam internamente, se é uma preocupação nesse sentido. Já na linha do que você colocou na própria pergunta. O modelo hoje, ele continua apontando para uma responsabilidade do magistrado, que é quem vai assinar, né? Claro que é uma preocupação interna, porque a gente sabe que por mais que o magistrado decida, tudo o que aconteceu antes para ele chegar nessa decisão vai ter algum peso, dentro ou fora da IA, né? Isso já é histórico, mesmo antes da IA.
O juiz já tem uma linha de julgamento, já tem os seus princípios. Uma tendência ali, né? Uma de tendência, pensamento, né? pensamento. Um viés, né? Trazendo pro IA, tem um viés Trazendo de para pensamento. IA. Metodologia, ele tem O todo, juiz, ele o tem ser todo humano, o juiz, ele já tem arcabouço. a sua característica o que ele viveu ao longo da vida, né? Quais são os suas seus... experiências. Exato, suas A experiências. pergunta provoca justamente no sentido de quando isso sai da capacidade Então. do ser humano para um viés de uma IA que está analisando, né? Essa é a grande questão ali da influência. Exato. Então, assim, é algo que é óbvio que é uma preocupação, mas é algo que não é completamente novo. Claro que a gente está escalando isso absurdamente, mas a questão do viés, ela não é algo totalmente novo. E talvez, falando da IA para decisão judicial, eu acho que a gente tem uma vantagem, vou chamar de vantagem, perto de outros problemas, porque o processo judicial, ele sempre tem, via de regra, dois lados, dois ou mais lados, que é o tal do contraditório. Então, quando a gente fala da IA estar interferindo ou não, quando eu não tenho o outro lado, eu tô diretamente vinculado àquela decisão. Assim, quem que vai reclamar? No processo judicial, a gente tem minimamente dois lados, então é o tal do contraditório. Se eu for beneficiado, eu tenho o outro lado que provavelmente vai questionar o uso da IA ou o viés utilizado, seja ele humano ou não. Então, de novo, é uma preocupação, eu acho que tem que ser visto porque escala muito a questão de viés, só que a gente tem o outro lado que fala, opa, peraí, esse argumento aí que a IA te deu, sei lá quem te deu, possivelmente vai reclamar e aí vai cair no contraditório, vai cair em todo o rito judicial de novo. Então, olhando para esse lado de contestação, eu acho que a gente tem uma vantagenzinha aí no uso da IA. Eu não posso usar do jeito que eu quero. Vai ter alguém que vai contestar. Perfeito. Diferente em decisões que envolvam um único lado, por exemplo. Só complementando que a supervisão humana é essencial. Não tem como confiar cegamente na IA. Então, você pode... Ela é uma ferramenta de suporte. Perfeito. Então, ela não pode substituir o intelecto, né? Então, os argumentos. Então, a decisão final sempre tem que ser do ser humano. Então, eu vejo a IA nesse sentido. Ela é uma excelente ferramenta de suporte, tem que ser utilizada, mas utilizada com cautela. É que eu falo, a segurança da informação não mudou com a IA. Você precisa manter a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da mesma forma. O que vai mudar são como você vai fazer isso. São os mecanismos, né? Então, dentro de um contexto de IA. Mas eu acredito que sem a supervisão humana, a responsabilidade é totalmente humana, então não tem como transferir isso para a IA. Né? A IA foi o que a gente falou no início aqui do podcast. A ideia de você trazer a IA como uma aliada nesse sentido, de ela ser um suporte apenas, não substituir o intelecto e a atividade, assim, o ser humano em si. Voltando Não, só é complementar. Juridicamente falando, a gente volta para o começo da pergunta, né? Usou IA, não usou IA, tem viés do magistrado, tem viés da IA, não tem... Você tem um recurso, né? Ele continua responsável pela decisão dele, né? Só corroborando aqui o que o Eduardo disse, né? Assim, voltando lá no tema universitário, a conclusão tem que ser humana. Não tem jeito. A conclusão tem que ser humana. A gente pode ter a descoberta de dados, pode ter a catalogação de dados através da IA, mas a análise e conclusão precisa ser humana. Não tem outra justificativa, pelo menos no meu ponto de vista. Mas, assim, no meu ponto de vista, a qualidade do dado também que é manipulado dentro desses algoritmos é também importante, né? Então, o que seja se é um documento interno, se é documento extraído externamente. Então, isso, a qualidade do dado ainda influencia, porque se você alimenta a IA com dados, digamos, com viés, ela vai ser tendenciosa. Então, assim, hoje o foco na IA também, na qualidade da informação que é manipulada, também é importante também, ali, na hora de você, digamos, tratar a informação dentro desses algoritmos. Então, tem uma imagem na internet que fala muito disso, é icônica, né? Fala de IA, assim, entra lixo, sai lixo, né? Então, assim, eu vou processar lixo. Então, dependendo, se eu não tiver uma qualidade do dado
e um contexto daquilo que eu estou pedindo, não tem como você exigir algo lá de fora aqui, na saída, o output disso com qualidade. É exatamente o que você acabou de falar. A beleza da tecnologia, né? A gente voltou lá pro processamento de dados, né? Entrada, processamento, saída. A gente tá falando de IA, só que a gente voltou É a lá. mesma coisa. Exatamente, mas e é tão importante isso, né? Porque as pessoas, não, IA, então assim, o que você alimenta também é o que você vai depois, digamos, colher do futuro. Então, a qualidade da informação também, eu vejo, a pessoa fala muito de tecnologias, algoritmos, mas a informação também que é manipulada ali também tem que ter essa preocupação, porque eu acho que ela é muito importante. Perfeito, obrigado pela tua percepção, porque é exatamente isso, cara. Só me vê, você que está assistindo em casa quiser a imagem que eu estou falando, aí pede nos comentários aí que eu mando para vocês. Só um comentário aqui também, a produção me mandou aqui, ó. O meu dado dos 500 milhões de dólares estavam certos, tá? A empresa não foi divulgado o nome, mas quem quiser o link também aí, bota no comentário que eu mando para vocês a notícia. Não foi divulgado o nome, mas quebrou. Exatamente. Vamos aguardar aí no mercado quem estiver postando, quem postou que a empresa tal fechou, a gente já vai saber quem é. Entrou com pedido de recuperação, algo do gênero, é essa daí. É essa daí. Provavelmente. Se fosse no Brasil, mudava só o CNPJ. Tem essa também. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, uma pergunta para vocês, que e aí está muito, acho que no papel de vocês hoje nas instituições que vocês representam aqui, desempenhar isso. Como é que a gente equilibra inovação e segurança sem transformar a governança num bloqueio para essa evolução tecnológica? Assim, historicamente falando, nós que trabalhamos com tecnologia, já somos considerados os vilões da história. Perfeito. Aqueles que trazem a dificuldade, aqueles que dizem não, aqueles que fazem tudo isso, né? Área de segurança, então, é o chato, né? Exatamente. É então, assim, pergunta de prova valendo, né, R$1 milhão. É para colocar a conclusão? Como é que a gente equilibra isso, cara? Inovação e segurança sem que governança seja de fato ali um bloqueio disso ou um fator de trauma para a adoção de qualquer coisa nova? É o que você falou, é pergunta do milhão, né? Para a gente, o que tem funcionado, não estou falando que é o melhor modelo, eu falei, pergunta do milhão, cada um vai ter, né, N formas aí para resolver. O que tem funcionado para a gente até agora é a boa e velha análise de risco. Né? A gente falava disso agora há pouco, ok, tem hype, eu quero, traz benefício, traz retorno, e aí entra o chato da segurança da TI e fala, de fato, traz retorno, traz benefício, traz ganho, vírgula. Mas tem esse risco aqui. Também. Né? Olha, perfeito. Traz o ganho, mas tem essa possibilidade de vazamento tal. Traz ganho, mas pode afetar tal característica. Traz ganho, mas essa integração aqui pode abrir tal brecha. Traz ganho, mas... E aí, de novo, o que tem funcionado para a gente? A gente coloca tudo isso na mesa, na reunião do Comitê de Segurança, do Comitê de Governança, e alguém vai decidir. Para o bem ou para o mal, essa decisão, se ela vai embasar a área de TI, do tipo, é a frase que ninguém gosta de ouvir, né? Eu te disse. Então, assim, na pior hipótese, a gente tem a proteção do eu te disse, e dependendo de como a gente consegue colocar, ou pelo menos até hoje, a gente tem conseguido, na pior hipótese, um meio termo. Então tá, mas vamos com mais calma. Vamos, mas espera aí. Essa parte aqui que você falou que é mais crítica, eu vou dar uma segurada. Vamos fazer só essa outra aqui que você falou que talvez não tenha problema. Para a gente é o que tem funcionado. Vira um compartilhamento ou contenção do risco. Exatamente. Né? Não é bala de prata, né? Vocês têm hoje algum comitê que discute isso ou você, tecnologia, num geral, decide, bate o martelo? Tem 3 comitês, e aí, obviamente, depende do tema, tem a transição entre comitês. Perfeito. Tem o comitê de governança corporativa, o de segurança da informação e um de IA. Perfeito. Então, dependendo do tema, vai circular aí por 2, por 3 ou por um comitê para alguém bater o martelo. Entendi, perfeito. Só complementando, acho que é o equilíbrio, né? E também trazer boas práticas, né? Então, assim, isso também é importante para habilitar. A área de segurança ou a tecnologia não está para frear. E nem tem como frear isso hoje, tá? Mas a ideia é que isso seja feito de uma forma segura, né? De uma forma ética também, né? Então, o objetivo ali é tentar fazer o equilíbrio ali, né? E trazer as boas práticas para dentro da organização, que nós temos tentado fazer, né? Então, assim, a ideia não é que isso seja freado, mas que ela seja feito com cautela, sabe? Feito da melhor forma, né? Com planejamento, de uma forma segura. Então, essa é uma preocupação que a gente normalmente tem
dentro da instituição na hora de implementar não só soluções de IA, mas em outras áreas também de tecnologia. Vamos Fazendo um deparo rápido com o que o Vitor falou, né? Do carro a 300 km por hora sem freio. Governança tem que ser o volante. Então, eu ia falar, vamos entrar numas curiosidades aqui, né? A gente está falando de bloqueio. Por definição desses comitês e tal, a gente não bloqueia nenhuma IA no ambiente. O trabalho é híbrido, então em casa, obviamente, faz o que quer. Mas lá dentro, a gente não bloqueia nenhum tipo de IA. A gente bloqueia integrações diretas com o próprio ambiente, autenticação com o usuário interno e tal. Mas via web, usa o que você quiser. Seguindo regra de CNJ, regra interna, aí a gente vai embora. As políticas, né? Já As políticas, exato. Mas a gente fez um levantamento, isso tem, acho que mês passado. A gente localizou 200, eu nem sabia que tinha tanta. A gente localizou 242 ferramentas de IA rodando no ambiente. Eu nem sabia que tinha tanto. Eu acho que eu não sei o nome de todas. Esse é um número, o Vitor vai ter de cabeça, né? Quantas hoje existem mais ou menos no mercado. Lembra que você fez na nossa última... Tem 243 e a gente tem 242 em uso, tô brincando. Não, tem umas 2.000 e poucas, mas assim, toda hora alguém lança uma IA nova, um modelo novo, uma estrutura nova, diferente. O que você está falando, Edson, é uma preocupação muito grande. Quando a gente fala conceitualmente de segurança, a gente não consegue proteger aquilo que a gente não conhece. Exatamente. É uma máxima da administração, inclusive, né? Não, agora eu conheço, 242. Então, quando a gente fala de IA, por enquanto. A gente hoje tem o que a gente chama de Shadow AI. Até o mês passado. Eu ia comentar isso. Tinha o Shadow IT agora tem Shadow AI. IA. Exato. Que escalonou muito. E tem outras curiosidades também, né? De como o usuário... A gente pegou, óbvio, as top 1, as top 5, né? Entra ChatGPT, obviamente, ou OpenAI, né? Plataforma, ou o Copilot, porque nossa arquitetura é basicamente Microsoft. Você tem instância corporativa. Né? Mas a curiosidade é o seguinte, chuta qual foi a top 4. As primeiras, ChatGPT, OpenAI... Cloud e Copilot. E a quarta? Perplex? Não? Eu não Yama? Não sei. Não. CapCut. Perfeito. Edição de vídeo. Eu uso muito, inclusive. Sim, mas tem IA aplicada. Tem? Então, você falou quem não conhece não controla, não monitora, mas assim... Não, agora me assustou foi o seguinte, fora desse lançamento, a não ser que o cara tinha isso? A não ser que as pessoas estejam montando vídeo para processos, não faz sentido nenhum você ter o CapCut. Daí o espanto. Não tem. E a gente tá batendo... Eu não tô nem entrando no mérito. Qual é o uso? Se é corporativo ou não. E talvez até tenha, porque a gente não conhece toda a área fim. Pode ser que tenha alguma necessidade de Pode ser que tenha até um uso ali, não tô nem entrando nesse mérito. Mas a hora que você faz o levantamento, você... Não, você toma um choque. Tem alguma coisa ali que chama atenção, cara, claro. Visibilidade sempre vai ser a chave. Assim, sempre vai ser. Você pode não necessariamente tomar uma decisão, uma atitude naquele momento. Mas você precisa conhecer a tua realidade. Né? Você aceita aquele risco ou não momentaneamente por falta de processo ou de ferramenta ou de alguma coisa que te ajude a mitigar o risco. Mas nada é pior do que não conhecer o risco. Sim. Ou não ter visibilidade disso. Então, isso que a gente está falando é exatamente isso. Vou pular para uma pergunta que tem a ver exatamente com essa. Hoje, existe alguma atividade que vocês não permitiriam... Eu estou rascando o Edu, que ele está se perdendo na cola dele inteira. Ih, cadê minha cola? Não, estou seguindo a ordem. Existe das questões, né? Alguma atividade que vocês não permitiriam o uso de IA de jeito nenhum, por questões de risco ou de segurança? Vocês, assim, hoje já se posicionaram nesses comitês internos e falaram assim, gente, aqui não dá. Ou, cara, não tem muito como travar isso. Eu acho que eu já meio que respondi, né? Quando eu falei das 242 aqui. Mas entrando aí no viés de segurança, a gente tem, obviamente, as IAs do mal, né? Que a gente brinca. Essas, pela própria reputação de ferramenta, por plataformas que a gente usa, a gente acaba bloqueando por reputação. Mas, fora isso, eu acabei de falar 242 aqui. Sendo mais direto. Se uma nova IA não for reputada em nenhuma das ferramentas que a gente tem como risco, provavelmente ela vai ser acessada.
Aí volta para a regra de CNJ, volta para a regra desse comitê de IA interno, que tem boas práticas, tal, capacitação de usuário e mais um monte de coisa. Mas está liberado. Perfeito. A nossa restrição é de ferramentas não homologadas pelo CNJ, né? Então a gente tem o CNJ tem uma relação lá de IAs que eles homologam, né? Então a gente recomenda que utilize aquelas que são homologadas, né? Sim. Mas é que ele falou, a gente não tem nenhum bloqueio também de IAs no nosso Tem que ambiente. entrar em outra, vai entrar. Vai conseguir entrar. Mas vou Mas, assim, refazer a provocação. Atividade que vocês não permitiriam. Mas Não falei assim, de IA, não falei de IA. Então, eu Então, entro nesse... Vitor, aqui, ó, escolheu o cafezinho. A IA nunca vai escolher, porque o cafezinho que Então, escolhe por sou eu. Então, mas assim, a gente tem orientado tratamento de informações sigilosas, né? Dados sensíveis ou processos protegidos por segredo de justiça. Então, esse tipo de informação... Então tem uma flagzinha aqui, ó. Sim, Esse cara aqui tá protegido por, né? Não dá pra ir. Então, é nesse Sim. sentido. Então, assim, mas... Se o cara jogar lá, entendeu? É isso que eu ia falar. Vai minha pergunta. Ele vai... Você tem política, você não tem Exato. formas de garantir que isso aconteça na prática. Existe Exato. recomendação, mas não existe Existe bloqueio. o bloqueio, Exato. exatamente. E aí é legal que a a gente tem esse trabalho de orientação, Perfeito, né? Assim, entendi. e precisa ser, é uma coisa que eu tenho conversado internamente com a minha equipe, conversado sobre essa parte de conscientização, porque esse é o fator mais importante hoje na utilização das ferramentas de IA. Para não acontecer isso aí, para o cara não jogar um dado pessoal, um dado sensível dentro da ferramenta, uma vez que, e numa ferramenta que não é homologada pela instituição, como eu conversei, então a gente não bloqueia, mas a gente recomenda... Mas instrui, né? Orienta. Instruir, mas isso é complicado, porque vai de cada usuário, né? Isso, a conscientização, né? E aqui que eu falo, normalmente o usuário ela não está preocupada com a segurança, ela está preocupada com a usabilidade e aquilo que vai facilitar o recurso dela ali. Então, esse é o grande... E às vezes eu até falo, é até inconsciente, né? Às vezes o cara... Sim, não é nem maldade, não. Sabe, assim, então assim, isso É o usuário bem intencionado. É o usuário bem intencionado. Então assim, mas isso é uma preocupação pertinente nossa, principalmente na área de segurança, nesse sentido, de os usuários ter essa preocupação de não jogar informações ali sensíveis dentro das IAs que eles utilizam. Complementando. Então tem vazamento de dados, né? Complementando. Fora a parte administrativa, né, de recomendação política, acho que tecnicamente o que a gente tem é a reputação de algumas plataformas, que aí as ferramentas reputam, e a gente começa agora a trabalhar com alguns guardrails, com algumas coisas que as próprias plataformas estão implementando, os ambientes de nuvem pública estão entregando, então a gente começa a testar... Quando você começa a ter controle, você começa a Exatamente. facilitar, né? Quais dados podem ser inseridos. Exatamente. Uma coisa que a gente faz, só para compartilhar com vocês, e com quem está assistindo a gente, nesse assessment que a gente faz, a gente avalia as respostas, né, em 3 dimensões, né? Isso é uma visão interessante, porque a maioria dos assessments são perguntas binárias, sim ou não, né? Tem ou não tem, faz ou não faz. E a gente entrega uma visão que, no meu entendimento, ela é uma visão muito melhor, porque a gente avalia o que a gente chama de política, governança e o que a gente chama de enforcement, ou seja, se você tem formas de fazer auditoria ou de garantir que aquilo que você escreveu na política esteja sendo executado ou cumprido na prática. Isso que você falou é exatamente isso. Às vezes você tem política, você tem estabelecido governança, mas você não tem ferramental para garantir que aquilo que você escreveu esteja sendo executado. Exato. O guardrail é exatamente isso, né? Quando a gente fala de IA. Você estabeleceu política, estabeleceu limite, estabeleceu regra, mas se você não tiver, tecnicamente, uma ferramenta ou um processo, ou algo que você lá na frente garanta que aquilo esteja sendo executado, na prática você tem uma orientação que pode ser cumprida ou não, que pode ser seguida ou não. Você passa a confiar na boa fé, ou na boa índole, ou na boa intenção do usuário. Né? Não tem para onde correr. Mas eu entendo que tanto a administração pública também está engateando nesse sentido, né? De criar normatizações para... Há uma insegurança jurídica muito forte, um gap muito forte nesse sentido. Então isso é algo que está sendo feito, mas eu acredito que ainda falta muita coisa. Eu acho que lá fora está muito mais evoluído nesse sentido. Então você vê as normatizações de fora, alguns frameworks que nós utilizamos aqui até para nos basear, você vê que eles estão muito à frente aqui das organizações aqui no Brasil. A gente podia olhar um pouco lá para fora e parar de querer inventar a roda, né? Exatamente. A gente fica às vezes aqui tentando criar o fogo, inventar a roda, e lá fora boa prática rodando, fazendo um monte de coisa.
E a gente aqui preocupado, gastando tempo, discutindo, enfim, coisas que já estão rodando. Aí tem uma outra vírgula também, depende para onde a gente olha, né? Se a perfeito. gente for olhar para a Europa, por exemplo, a gente vai pegar pesado em regulamentação. Não tô falando que tá errado. Não tô falando que tem que seguir igual, né? Mas então, assim, ó, vamos ver o que tá funcionando. Vamos trazer o que tá funcionando. Então, vamos não tô falando que tá errado, mas depende para onde a gente olha e vamos qual que é a realidade. tropicalizar, né? Porque eu acho que isso é a regra. Esse termo é padrão. Tropicalizar, vamos tropicalizar o negócio para nossa realidade aqui, né? De país, de continente, para ver se isso funciona ou não. Exato, mas eu concordo, não tem que reinventar a roda. Vamos pegar o que já tá pronto e adequar para nossa realidade. Exatamente. Eu até faço parte de alguns comitês também nacionais, né? E quando nós nos reunimos lá, principalmente nessa parte, um dos comitês que é a Comissão de Resposta a Incidente do Judiciário, né, a qual eu faço parte, a gente discute exatamente isso, né, não ficar reinventando a roda e tentar fazer algo que seja praticável. Né? Então, às vezes... Não é o utópico também, não é o ideal, aquele mundo dos sonhos. Às vezes, por exemplo, você pega um framework internacional e quer descer goela abaixo aqui nas instituições nacionais, né? E nas organizações brasileiras. E não funciona dessa forma, porque cada um tem as suas especificidades, então você precisa criar algo que seja mais praticável. Não adianta você criar uma norma, exigir que o órgão atenda para que depois os órgãos fiscalizadores venham e falem assim, você conseguiu implementar essa norma dentro da sua organização? Não consegui. Por quê? Às vezes a norma ela não é executável. Ela não é aplicável ao nosso cenário. Então, assim, ela tem algumas nuances que deixa a desejar que não é possível adaptação. Então, eu vejo as normas também, ela tem que refletir aquilo que a organização também o foco da organização também. Então, às vezes, você fala assim, tem muita... vou dar um exemplo para exemplificar o que eu estou falando. Às vezes, você tem normatização para banco, não dá para você aplicar isso para uma instituição pública, entendeu? Que o banco tem um outro foco, né? Então, claro. Então, assim... Então, às vezes, por exemplo, você tem algumas normas que elas são para determinadas, por exemplo, para IPA lá nos Estados Unidos, para a área de saúde. Você não consegue adaptar isso para o nosso caos aqui brasileiro. Então, mas olha que a gente atende o segmento de health também aqui no Brasil e mesmo não sendo totalmente aplicável, os caras cobram, viu? Dependendo de como você opera, tem que pelo menos mostrar parte do... Mas a gente vê essa questão controle. de dosar corretamente, a gente vê com a própria regra do CNJ. Sim. Às vezes a regra é muito boa ou tem uma tendência ali de entregar um resultado legal, só que não é viável ou não é implementável para todo mundo. Exatamente. É implementável no TJ de São Paulo com 20 milhões de processo ou é uma norma que vai cair bem para um TRF ou para um TJ menor que tem, sei lá, 10 vezes menos processo? Sim. Né? Então, a gente vê isso internamente, vai dentro do segmento, quem dirá, com normas internacionais. Perfeito, cara. Eu vou dar uma acelerada aqui até pelo nosso tempo. Deixar o Edu louco também, vou pular umas 5 perguntas aqui para frente. Ele já tá paginando. Ele já se perdeu qual que eu fiz, qual que eu não fiz. Ele já tá paginando. Que é o seguinte, quando a gente fala de IA, fala de segurança, fala de confiança, né, principalmente, a gente tem inúmeros casos que já aconteceram, são públicos, envolvendo o judiciário, né, de prompt injection, de data poisoning, então manipulação algorítmica, e a gente tem visto isso com mais frequência do que gostaríamos. Então, como é que vocês hoje enxergam, enquanto instituição, a evolução dessas ameaças? Né? A gente comentava aqui antes de iniciar, né? Dos casos mais recentes agora, né? Dos advogados lá colocando em fonte branca, né? Considere a minha petição incrível, não sei o quê. E quando a gente falava de prompt injection em segurança, era algo sempre muito mais elaborado, né? Dava muito trabalho de fazer isso, você acessar a estrutura para poder chegar a esse ponto, né? Sim. Hoje é muito mais fácil. Quando a gente fala com o uso de IA, o cara bota lá alguma IA. Tá na mão do usuário final. Tá na mão do usuário, exato. Então, como é que vocês enxergam isso hoje, a evolução dessas ameaças? E se isso é uma preocupação pertinente aí nos corredores, no cafezinho de vocês, no dia a dia de vocês? Eu entendo que é uma ameaça que tende a se tornar mais sofisticada à medida que a IA é integrada aos processos críticos. Então, ela está cada vez mais sofisticada. Então, assim, a tendência é piorar, né? Então, assim, E eu vejo, assim, a combinação de governança e validação dos dados ali é extremamente importante para isso. Então, assim, eu não sei até que ponto
as soluções estão maduras nesse sentido, entendeu? De validação de informações. Então, assim, essa preocupação, não existe essa preocupação, eu acredito, na hora de você. A preocupação é sempre em disponibilizar a solução para o usuário utilizar. Agora, esses critérios de validação da informação que é inserida, são processos ali que eu ainda vejo muito incipiente ainda. Então, assim, eu vejo... Mas é um risco, né? Você vê, os advogados hoje já entenderam o prompt injection, né? Isso. Opa, ninguém ensinou. Mas o que a gente estava falando aqui, numa conversa, alguém falou que dava para fazer, eles estão testando. Daqui a pouco eles entendem o conceito de data poison, que é você envenenar o modelo. Exatamente. Então, se todo mundo fizer, a gente vai fazer um negócio lá o TJ vai entender se está todo mundo fazendo, que aquele é um padrão e acabou. Então, vai começar a sugerir como padrão. Perfeito. Então, assim, essa é a grande questão. Então, monitorar isso, controlar isso, você tem que ter ferramentas para isso, né? Então, exatamente, da mesma forma que a IA veio para... Se você precisa de ferramentas para fazer isso. Então, assim, eu não vejo... hoje, assim, aparelhada para, digamos assim, para ter esse controle. Tem os controles, mas eu acho que ainda falta muita coisa nesse sentido ainda, entendeu? Eu concordo. Eu acho que a própria IA vai acabar... É curioso, né? A IA é o problema, mas a IA é a solução, e isso para várias coisas. Eu acho que a gente está vivendo mais um momento social, né? De ruptura. Como eu falei aqui, do mesmo modo que a gente viveu quando entrou o processo, claro que agora muito maximizado, quando entrou o processo eletrônico, né? Um vírus vai acabar com o meu processo, né? Resguardado as proporções. E agora a gente tem outros riscos, como o envenenamento do dado, como... O vírus é o prompt. O vírus hoje é o prompt, o vírus é você manipular o dado na entrada. Então, eu acho que é mais um momento... E fazendo esse mesmo paralelo, claro que agora está tudo muito mais acelerado, eu acho que a gente vai ter que se adequar, não tem outra forma, né? Não dá para voltar atrás. Acho que a gente vai ter que se adequando, a área de segurança, a área de tecnologia, a gente vai ter que se adequando para essas novas realidades que vão surgir, né? Não tem para onde correr. Já pegando o gancho, né? IA do bem e IA do mal, né? A IA para fazer o prompt injection, mas a IA, de repente, para olhar o documento e ler antes para ver se tem alguma sugestão. E esses casos recentes agora foram pegos pela própria IA. Pela própria IA do tribunal. Exatamente. Pela própria IA. Então, assim, a análise da IA do tribunal detectou e falou, opa, estou recebendo aqui um comando que... Exatamente. E aí, já fazendo gancho com a minha área hoje, né, que é segurança. Hoje, o TJ, a gente faz a ingestão média de 1,5 bilhão de eventos mês para o CIEM. Média. Quem que vai analisar 1,5 bilhão? É igual as páginas que a gente falou agora há pouco. Quem que vai ler esse monte de evento? Exato. Meia dúzia de cara muito bem intencionado e muito bem preparado só aqui. Eu vou pegar esse gancho teu, Edivaldo, agora, porque você me deu aqui, você levantou a bola atrás da linha dos 3 metros, eu tenho que cortar. Como é que o SOC do futuro precisa evoluir para monitorar esses riscos associados à IA e para ajudar no processamento dessa volumetria toda que você comentou aqui agora? Eu acho que vai na linha do que eu já estava falando. Hoje, a gente já não vive sem a IA com 1,5 bilhão de evento mês. Não tem como o ser humano, em qualquer quantidade, analisar esse número de evento. Hoje, a gente está com uma média, esse 1,5 bi, ele gera em torno de 200 incidentes, aproximadamente, e aí tem uma segunda filtragem até cair no ser humano. E eu acho que é uma tendência natural. A IA, a gente vai ter que cair nessa mesma linha, sei lá, olhando aqui para o futuro, talvez a gente tenha alguma IA que vai olhar para esse monte de ferramenta que hoje o judiciário já usa, como a CIS, como o Minuto IA, como qualquer outro, e vai gerar um dashboard para o SOC do futuro, sei lá como ele vai se chamar, dizendo a quantidade de prompt injection estimado foi identificado ali, com a quantidade de eventual envenenamento da origem e tal, e vai ter alguém que vai clicar ali e vai ter que tratar esse incidente, esse evento, acho que da mesma forma. Perfeito. Só complementando, hoje não tem como, sem IA, você... Dá conta, né? conta de tantos eventos, né, dentro da organização. Eu costumo falar que, usar um termo aí muito em voga, que a IA democratizou a segurança. Então, assim, você tem muitas ferramentas, né? Mas também você tem a seu favor
é que você ganhou tempo com isso, né? Então, assim, o que você levava tempo para fazer, precisava de muitas pessoas para fazer, você consegue fazer com menos pessoas e muito mais rápido. Então, isso deu agilidade para responder o incidente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem os playbooks, né? Famoso playbook. Exato. Então, o que acontece? A ferramenta, ela faz uma análise de comportamento e, dependendo daquele comportamento, ela toma algumas ações. Então, hoje no nosso ambiente, nós já fazemos muita coisa automatizada. Então, o que eu entendo hoje é que o SOC hoje, ela tem que ter muito mais, primeiro, do futuro, eu acho que tem que ser uma pessoa muito bem qualificada, conhecer também um pouco de ciência de dados, né, para poder fazer essa correlação de dados, é o que eu falei. A ferramenta ela faz tudo isso, mas quem vai tomar a decisão é o ser humano. Então, o ser humano precisa ter qualificação para analisar esses dados e tomar as decisões que a IA te fornece. Então, isso é extremamente essencial hoje, o que eu falo. Então, por exemplo, sem esse pilar entre você ter o conhecimento, a qualificação técnica, porque não adianta você ter uma ferramenta muito boa se você não tem um profissional que consegue extrair 100% daquilo que a ferramenta pode oferecer. Então, hoje, as ferramentas de segurança, ela te municia de informações, mas você precisa tomar a decisão. E como você tomar a decisão? Em cima do seu conhecimento, da sua expertise, e isso a ferramenta não vai substituir. Né? Alguns comportamentos ela consegue tomar, por exemplo, usuário com poderes administrativos trocou a senha num horário que não é comum, digamos. A ferramenta ela detecta isso. Mas quando você recebe essa informação, qual a decisão que você precisa tomar? Né? Então, o usuário precisa também ter conhecimento, o SOC precisa ter conhecimento aprofundado, não só de ferramenta, mas também essa parte de ciência de dados hoje, eu entendo que é extremamente essencial hoje para um profissional que trabalha na área de cibersegurança. Assim, hoje... Vou deixar uma provocação rápida aqui que vai virar outro podcast. Se metade do que a gente está ouvindo do Mitos for verdade, vamos combinar? Se metade for verdade, a gente vai ter área de segurança. A área de segurança vai ser quem tem a melhor IA. Perfeito. Sim. Perfeito. Né? Como eu falei, dá mais 4 dias de discussão. Perfeito. E só para enriquecer essa discussão ainda mais, o mercado, né, se a gente for pegar o ISG, por exemplo, né, que é um correlato do Gartner para processo, né? Uhum. O Gartner olha para ferramenta ali, você tem o ISG olhando para serviço. Ele já tem um módulo que ele considera que é o Next Generation SOC. Né? A Vortex, inclusive, é líder desse quadrante lá pela avaliação do ISG, que é você trabalhar o SOC de uma forma que a gente está falando aqui do SOC do futuro. O SOC do futuro, ele não está preocupado só em correlacionar eventos tradicionais. Uhum. E aí o Edivaldo falou assim, sabe-se lá como isso vai chamar? A gente chama de convergência. O que é você ter um SOC convergente? É você ter uma visão amplificada de todas as suas camadas, independente de quais sejam. Quando a Vortex se posiciona no mercado como SOC convergente ou como líder do quadrante do Next Generation SOC que o ESG coloca, é porque a gente tem a capacidade hoje, desenvolveu ao longo desses 10 anos que a empresa tem, a capacidade de entender essas múltiplas camadas. Então, quando a gente fala de IoT, de OT, do ambiente crítico, de operação de indústria, são pouquíssimas empresas que conseguem navegar nesse universo num único serviço. Normalmente, uma indústria tem que contratar um SOC para o ambiente operacional, sim, um SOC para o ambiente corporativo. A Vortex entra entregando essa visão unificada. Quando a gente fala agora do uso de IA, é o mesmo desafio. Você vai ter ferramentas específicas falando de observabilidade, falando no sentido de IA, e você tem o teu SOC tradicional rodando. Quem faz a ponte disso? Quem converge isso? E tratar a correlação de evento sem contexto real é só ligar um ponto ao outro, cada um contando a sua própria história e alguém no meio do caminho, um ser humano, tendo que correlacionar isso. O que a gente faz hoje é justamente dar visibilidade a essas múltiplas camadas, porque, assim, da mesma forma que os ambientes eles cresceram em complexidade, os ataques também. Uhum. Então, um ataque, normalmente, pelo que a gente conhece, ele não se atém a uma única camada. Não. Ele está acontecendo em múltiplas camadas. Então, se você não traz a visão de contexto... dessa época. Exato. Então, se você não traz essa visão de contexto das múltiplas camadas, ou seja, essa visão convergente, que é o que a gente entrega, a chance de você ter descartado um incidente que você acha que não é um incidente porque você não tem a visão geral ou um contexto,
é muito alta, né? Da mesma forma como você também tem números falsos positivos ali, porque quando você traz isso para uma análise mais amplificada de contexto, você descarta aquilo. Então, assim, quando a gente fala de SOC do futuro, é um SOC capaz, um parceiro capaz de entregar essa visão convergente. Eu concordo plenamente com o que o Edu falou, que o ser humano ainda tem que ser capaz, precisa ser capaz de analisar. A gente, por exemplo, usa IA no nosso processo de mitigação de detecção e resposta, mas muito mais numa esteira de enriquecimento de contexto e de poder de correlacionar isso em múltiplas camadas, do que de fato para tomar a decisão final. Então, a decisão final ela vai estar amparada em playbooks, em casos de uso que a gente construiu, né, em regra de negócio, olhando sempre para a continuidade do negócio. Então, qual que é o negócio do TJ? O negócio do TJ é processo, é julgamento. Então, esse processo não pode parar. Quais são os assets ou os ativos que estão envolvidos nesse processo? Então, é o mesmo peso de um servidor que está rodando lá as audiências virtuais. É o mesmo peso de um servidor que não está rodando lá um ambiente de homologação? Não. Então, ter essa visão contextualizada também de negócio, para a gente proteger o caminho crítico do negócio do cliente, né, de vocês, para que a gente garanta, não é o quando você vai atacar, né? Será que eu vou ser atacado? Aí a gente fala assim, não é o se, não é o se, é o quando. Eu digo até que não é nem o se, nem o quando, mas o quando você for atacado, você está preparado para o teu negócio não parar? Porque vai acontecer. Vai acontecer. Agora, você está pronto para reagir de forma rápida para que o teu negócio não seja impactado? Essa é a grande questão. Tá? Então, assim, para a gente encerrar... Eu só ia complementar uma por coisa. favor. Só que eu acho muito impertinente nisso, que eu estava falando da quantidade de informações de logs que são geradas. Por isso que eu bato nessa tecla, que o profissional tem que ter a capacidade de filtrar esse tipo de informação também. A ferramenta, ela gera e ela centraliza os logs, mas se você não tem uma capacidade de entender o que é importante e o que não é importante, você acaba ingerindo informações desnecessárias e levando-se e fazendo análise de informações que você perdeu. Fire é rei disso. Gera log pra caramba quando você vai olhar o que é pertinente de segurança. Então, esse tipo de informação, esse filtro, esse dado mais filtrado que é importante, né? Então, para que você não perca muito tempo com essa grande massa de dados. Então, isso é extremamente importante ter essa capacidade de entender o que você precisa de informação. Isso é uma deficiência. Saber organizar, saber catalogar. Então, por quê? É que a gente fala, uma coisa é você ter o dado, uma coisa é você ter uma informação, né? Então, assim, esse dado se tornar uma informação útil para que você tome uma decisão. Então, eu bato nessa tecla que as ferramentas hoje, a gente tem ferramentas fantásticas de segurança, mas esse refinamento, esse profissional que manipula essa informação, ele é tão importante quanto a ferramenta. Tão importante quanto, cara. Perfeito. E aí, para encerrar aqui, uma provocação aqui até engraçada. O que ameaça mais o judiciário nos próximos 5 anos? Ransomware, deepfake, manipulação de IA, perda de confiança institucional ou, acrescentei aqui agora, o usuário bem intencionado. O que vocês acham aí? Eu acho que dá para compilar, né? Eu acho que a perda da confiança, eu acho que é o principal, fruto de todos os outros que você citou. Né? É o impacto de todos. Exato, é o impacto de... claro que confiança é importante para qualquer segmento, para qualquer empresa, mas no judiciário... É sine qua non. Sine qua non, né? Gostei do juridiquês. Né, o judiciário perdeu a confiança, literalmente perdeu tudo. Então, mas eu acho que essa perda de confiança é fruto desse monte de problema que a gente pode ter com ransomware, com usuário mal intencionado, e aí entra a capacitação, entra em como preparar, né? Como deixar esse usuário bem intencionado adequado tecnicamente para o ambiente. Mas eu acho que o principal consciente, exato. É a perda de confiança. Mas dá para encapsular com todo o resto que você falou. O ransomware é um ataque devastador, né? Então, assim, tem empresas que nem conseguem voltar depois de um ataque de ransomware, né? Então, assim, o ransomware ele é eu acho que no mundo cibernético, eu acho que não tem ataque tão devastador como esse. Terra arrasada mesmo. Quem sofre um ataque de ransomware, a sensação é de terra arrasada. Então, assim, é um ataque bem complexo, então, assim, e bem, digamos, bem executado. Então, eu acho que é uma preocupação pertinente. O ransomware é algo que as organizações que
tem bastante preocupação. A gente tem normalmente... Você sabe que só para fechar aqui, você sabe que eu chamo o WannaCry, né? A gente foi vítima do WannaCry lá em 2018, 17, se eu não me engano. A gente foi vítima do WannaCry e eu chamo ele de meu parça, né? Apesar da brincadeira, é porque ele abriu os olhos da alta gestão. Ele impulsionou, Ele né? impulsionou. Isso. Até então, a gente tinha assim, a área de segurança, ok. Era um risco meio longe, sabe? Abstrato, né? Assim, um monte de cara que enche o saco e não deixa eu acessar a internet. Você não consegue tangibilizar, né, o risco. Por isso que eu brinco que o WannaCry é meu brother. Porque a partir daí a coisa tangibilizou, a coisa virou real. E a alta cúpula opa, peraí, não é um monte de cara chato não, o problema é grave, como você falou, não dá simplesmente pra gente empurrar com a barriga. Ignorar. Exato. Eu concordo com você que, infelizmente, eu acho que até é cultural isso, que as pessoas começam a se preocupar quando acontece algo terrível, né, digamos Infelizmente. assim. Isso é na saúde, então meio que inconsciente, culturalmente isso está intrínseco na sociedade. Mas eu entendo assim que, como ele falou, depois de um ataque, a gente sofreu um ataque também no passado, e depois desse ataque eu pude constatar dentro do órgão ao qual faço parte, que teve uma maturidade forçada, né? Então o pessoal começou a olhar para a área de segurança, investimentos na área de segurança de uma forma diferente que foi havia no alavancada passado. por isso, né? Porque a área de tecnologia, a área de segurança especificamente, ela custa caro, né? Você proteger o seu patrimônio custa caro. Então não é algo que você vai ter pouco gasto. Então, assim, então tem que ser bem justificado e tem que ser certeiro, né? Porque não adianta você investir também e depois você perceber que você investiu e não está protegido. O famoso seguro do carro, quando quebra, você descobre que não tinha um reboque para mais de 50 km. Exatamente. Então, isso é bastante pertinente, mas eu concordo com ele que depois de ataques, eu acho que a administração, o judiciário também como um todo, que teve alguns anos atrás, teve uma série de ataques. Então eu converso com outros colegas também, eu vejo que essa maturidade ela foi meio que forçada. Então assim, realmente quando acontece algo ruim, a pessoa precisa acontecer algo ruim para que tenha essa conscientização de que fazer investimentos, seja em tecnologia, em pessoas, são essenciais para que você mantenha seu negócio. É uma pena que a gente tivesse que passar por isso, né? Mas é a realidade, infelizmente. Uma dica aí, pessoal, para vocês aí, conselheiros, board de companhias, não precisa acontecer com você não, tá? É só olhar para o lado. Olha para uma empresa parecida que aconteceu, já acredita que pode ser contigo, tá? Não queira passar por um ataque, por um incidente. É traumático, é complicado, alavanca, sim, investimentos, mas não faz bem para ninguém, tá? Só para deixar isso claro. Edivaldo, hoje é o seu parça, mas te tirou muita noite de sono. Tirou muita... claro que hoje eu brinco que é meu brother, né? Coraçãozinho pro WannaCry, porque a área ganhou uma relevância a partir dele. Mas é traumático de qualquer forma. Como o Edu falou, né? Dependendo do ataque, não volta não. E aí, dependendo da empresa, do segmento, né? O quanto isso fere a reputação da instituição, é algo que é intangível, né? E tá, às vezes até de forma não recuperável. Só acrescentar nessa parte do ransomware, que eu acho interessante, porque o ransomware ele tenta ganhar de duas formas, né? No sequestro dos dados e também na disponibilização dos dados. Exatamente. Então, se você não paga o que eles pedem, eles também falam, não, se você não pagar, eu vou disponibilizar os seus dados. Eu vou vender para o mercado. Não, disponibiliza. Disponibilizar, é verdade. Porque isso é devastador também, né? Porque com a legislação da GDPR, LGPD, então você pode... Você vai pagar para mim, você vai pagar uma multa. Você entendeu? Você vai pagar para alguém. Então, esse é um ataque devastador nesses dois sentidos, porque você tem esse lado que você tem os seus dados criptografados e seus dados, digamos assim, na mão de pessoas não éticas, né? Você não está negociando com uma pessoa, né? Então eles sequestram seus dados e cobram um resgate, então você não está negociando com gente do bem, digamos, você está negociando com pessoas que, sem escrúpulos, né? Que atacam organizações de várias áreas, eu acho, tipo, organizações da saúde, né? Então, por exemplo, roubar dados de hospitais. Então, você está falando com pessoas que não têm nenhum critério ético para você. Então, exatamente. Por isso que eu bati nessa tecla do ransomware, que realmente ele é uma preocupação... talvez em termos de estrago seja o maior. Ou parecido com um usuário bem intencionado. Também. Tá cheio aí de problemas nesse sentido. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês aqui, da gente estar batendo esse papo. Acho que
faltava a gente entregar para o nosso público essa visão desbravadora que o judiciário brasileiro adotou, né? Essa postura mesmo de ser ali disruptivo no sentido do uso de IA, de ser uma grande referência. Para mim foi muito importante, muito interessante ter a visão de vocês aqui compartilhada. Tenho certeza que para o nosso público em casa também enxergar um pouquinho, né? Às vezes a gente não tem noção da complexidade que é ou daquilo que já tem sido feito, né? E enxergar isso com vocês aqui hoje foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu acho que tem papo aqui para mais uns 2 ou 3 podcasts fáceis. Vamos fazer esse convite para vocês, a gente bater um papo aí mais aprofundado, não só sobre o uso de IA, mas falando de segurança no ambiente que é crítico de vocês, num ambiente onde de fato são dados que estão sendo transacionados ali, né? A gente não está falando de nenhuma outra informação, de nenhum outro ativo crítico que não seja o dado. Então, muito obrigado, tá, Edu, Edivaldo, pela disponibilidade de vocês. Lucas também está aqui comigo hoje no painel. Você de casa, eu faço o convite para que siga a gente no LinkedIn, siga a gente no YouTube, para que você não perca nenhum episódio do Vortex Cash. Eu tenho certeza que serão, assim como esse foi, incríveis e enriquecedores aí para todo mundo. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima.